A Rádio Pavio que Fumega apresenta Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Pavio que Fumega. É uma satisfação estabelecermos mais uma vez esse contato com você aqui no seu programa Psicologia Pastoral da Rádio Pavio que Fumega, sob a direção do jornalista Samuel Souza. Eu sou o pastor e psicólogo Djalma Lopes e estou desenvolvendo algumas reflexões com você sobre o cristão e a depressão, ok? Pudemos inicialmente falarmos então sobre o Salmo 42, o capítulo 42 dos livros dos Salmos, os versos 1 ao 5. Estabelecemos aqui algumas considerações, fizemos algumas pontuações do livro dos Salmos e pudemos estabelecer também considerações, conexões com a comunicação e até que ponto a comunicação pode contribuir para um quadro estável, para uma harmonia do ambiente familiar e também para a manutenção do estado de humor do indivíduo, do sujeito, desse moço ou dessa moça, dessa criança ou desse adolescente, e até que ponto também a comunicação, quando não é muito bem administrada no núcleo familiar, no ambiente familiar, ela pode estar contribuindo negativamente para a instauração de episódios depressivos em indivíduos ou em algum indivíduo desse núcleo familiar. Porque existem pessoas que às vezes podem ser mais vulneráveis ou menos vulneráveis à adoção de algum comportamento depressivo. Então nós pudemos estabelecer considerações sobre a comunicação. Você certamente já acompanhou sobejamente aí algumas considerações que estabelecemos sobre a comunicação e a depressão. Agora, hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre a depressão que pode ser oriunda de aspectos endógenos. Lembra? Nós até fizemos considerações sobre os aspectos exógenos e subsequentemente nós ainda estaremos falando sobre outros aspectos endógenos que achamos importante, de fora, exógenos de fora, os quais podem ser considerados numa análise mais objetiva, mais científica, terapêutica de um quadro depressivo. Tá? Agora, hoje vamos falar de aspectos endógenos. Logicamente que não vamos aqui estabelecer considerações extremamente profundas, porque isso diz respeito à atividade do endocrinologista, não é? Muitos aí de vocês certamente já ouviram falar do endocrinologista. É aquele especialista, aquele médico especialista em glândulas que vai analisar o bom funcionamento ou o mau funcionamento, a descompensação funcional de algumas glândulas, não é, que podem contribuir para a instauração de um episódio depressivo. É interessante que nós abramos aqui um parênteses e no nosso programa Psicologia Pastoral, longe de desconsiderarmos aqui uma intervenção maligna para a instauração de alguns episódios depressivos, nós somos cristãos, não é? Cremos na palavra de Deus como sendo a total, verbal e plenária palavra de Deus, cremos na Bíblia, e na Bíblia nós temos situações
não é? De pessoas que de repente foram acometidas por alguma depressão ou até epilepsia. Lá em Mateus, no capítulo 17, nós temos o caso de um jovem lunático. Ele tinha uma epilepsia. Via de regra, aquela epilepsia ela pode ser tratada hoje no contexto contemporâneo com um medicamento muito conhecido como o Gardenal, não é? Ou então um medicamento correlato, que é prescrito por um psiquiatra. Mas no caso daquele rapaz, e aquela epilepsia, aquele rapaz que era lunático, que era epilético, era originada de uma ação, de uma intervenção maligna. Havia um ninho de demônios, havia uma intervenção demoníaca na vida daquele moço e graças a Deus que aqueles demônios foram expulsos no santo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, e ele foi liberto. Tá, ponto. Entretanto, nós não podemos espiritualizar todas as situações, né? Às vezes tem pessoas que de uma forma muito simplista eles podem chegar para alguém que está com um episódio depressivo. Ainda ontem eu estive pregando numa reunião e ao sair estava falando com um amigo e ele foi acometido de um episódio depressivo e ele ficou por cerca de 1 ano com uma depressão muito profunda. E até hoje ele é medicado por um psiquiatra, não é? Por um psiquiatra. Via de regra, esses quadros clínicos, quando se instauram, recomenda-se uma atividade multidisciplinar. Isso é, a intervenção de um psiquiatra, não é? De um psiquiatra que vai dar os medicamentos, o ansiolítico, o antidepressivo, não é? Para alguns casos que segundo o diagnóstico médico faz necessário, vão ser identificados como necessários, e também a psicoterapia, que é a atividade do psicólogo. Eu nesses 25 anos de militância na vida clínica, né, onde nós trabalhamos com psicoterapia, muitos casos pudemos tratar dentro desse espectro, né? Dentro dessa dimensão, né? Dessa combinação, o trabalho psiquiátrico e também o trabalho do psicólogo. Então é interessante que a gente pontue que não podemos ter uma visão muito simplista das coisas. Existem pessoas que, do ponto de vista espiritual, quando vem alguém com uma ansiedade crônica, uma ansiedade extremamente potencializada, espiritualizam, né? Ou mesmo alguém que está depressivo, né? Alguém diz, tudo isso com a oração a gente vence, tudo é vencido com a oração, isso não é nada. Ok, né? Do ponto de vista cristão, eu como um psicólogo cristão e como você também, que nós cremos na palavra de Deus, cremos no poder de Deus. Agora, existem situações e situações. Existem situações e situações. Talvez alguém possa até estar sendo acometido por um episódio depressivo importante, ou uma ansiedade crônica ou aguda, e depois nós podemos até retomar essa questão do crônico e do agudo. Nós já até falamos anteriormente, mas eu posso aqui dar uma ratificada, uma confirmada para você, para que dê esse apoio pedagógico de retenção dessa informação tão relevante. Então pode até haver alguém que, por alguma situação comportamental não muito bem encaminhada na sua vida, pode contribuir, não é, para a adoção
não é? A estruturação desse quadro depressivo. Agora, nem sempre. E é justamente aí que nós vamos falar da depressão endógena, que é muito importante, né? Eu já tive pacientes onde, de repente, você está cuidando de uma depressão, até que, de repente, dá aquilo que nós chamamos na psicologia de insight, né? Na verdade, é um termo emprestado da psicanálise freudiana, o insight. O insight é equivalente ao eureka no mundo grego, né? Insight, daquela luz. Né? Há muitos anos atrás, nós dizíamos, caiu a ficha, né? Para quem conheceu aqueles telefones públicos, aqueles orelhões, né? Enfim, deu insight, deu uma luminosidade e a gente começou a entender alguma coisa que até então eu não estava entendendo muito bem. E para alguns pacientes, e graças a Deus a gente obteve êxito no encaminhamento do tratamento, a gente encaminhou então para um endocrinologista. Aquela pessoa, ela foi fazer um tratamento, né? Foi fazer um diagnóstico em primeira instância, e com o tratamento, o encaminhamento ao endocrinologista, fez então aquele diagnóstico sobre o T3, T4 e TSH, que é a química, né, que é secretada pela tireoide, né? Não vamos falar tiroide, não fala tiroide. Eu me lembro do meu professor de genética e bioquímica, ele dizia, se alguém colocar numa prova tiroide, não é tireoide. Então há um líquido tireoidiano, que isso é diagnosticado, identificado pelo endocrinologista, o T3, T4, TSH, e quando essa química não está sendo produzida adequadamente, essa pessoa pode ter um hipotireoidismo, quando a tireoide está abaixo. Geralmente essa pessoa fica muito mais sonolenta, fica com muito mais lenta, não é? O hipotireoidismo, a tireoide está funcionando abaixo da média, não é? Essa química não está sendo produzida adequadamente. Ou então um hipertireoidismo, a química, né, o líquido, né, a química, né, produzida pela tireoide está acima da média, o hipertireoidismo. E essa pessoa aí pode ter quadros diferenciados da ansiedade, né, que nós chamamos também da euforia, a depressão, quando essa tireoide está abaixo, está com um hipotireoidismo. Logicamente, como eu já disse, isso é diagnosticado pelo endocrinologista, não é? Vai fazer o diagnóstico, logicamente, avaliando o T3, o T4, o TSH. Então é interessante que quando nós falamos sobre a depressão, nós consideremos esse aspecto hormonal também. Inicialmente falamos da comunicação, vamos falar de outros componentes funcionais que ainda estão associados ao aspecto exógeno, lá de trás, lembra? Lá de trás. Não é? Você que tem acompanhado aí os programas, você pode até retomar os programas, lá desde o programa do nosso primeiro encontro, nós fizemos essa abordagem, esse tipo de abordagem. E depois a gente vai estar retomando alguma coisa do aspecto exógeno. Mas agora, falando ainda do aspecto endógeno, não é? Para não misturarmos aqui as estações, para que dê bastante clareza, lucidez na minha fala, na minha verbalização e também na tua absorção, no teu entendimento, não é? Existe então uma química
uma química interna do nosso organismo que pode contribuir, quando ela não é produzida na média, na expectativa de produção, essa pessoa ela pode ter uma maior predisposição à adoção da depressão. Logicamente, longe de fazermos aqui um diagnóstico irresponsável, né? É importante que a gente diga com todo respeito. Existem pessoas que às vezes leem alguns livrinhos de psicologia ou veem algumas coisas na internet. Ok, eu também acesso informações da internet, mas isso não é o suficiente para que nós tenhamos um conhecimento mais abrangente. Então, o fato de eu conhecer alguma coisa da área da psicologia não quer dizer que você é um psicólogo. O fato de eu conhecer alguma coisa do direito não quer dizer que você é um advogado, que você vai advogar, que você vai clinicar. O fato de eu conhecer alguma coisa da psiquiatria, por exemplo, isso eu estudei um ano na minha formação, de psicologia clínica, estudei um ano na área da produção hormonal, não é? Da produção hormonal, de fisiologia, né? Me fugiu aqui a terminologia, mas aqui cá está, né? Um ano de fisiologia, fizemos aí com 2 médicos, mas isso não me faz um psiquiatra. Mas algumas informações nós temos e tantas outras nós temos obtido em algumas pesquisas que temos feito no transcurso da nossa militância na área da psicologia, ok? Então, a depressão ela pode ser, então, resultante do estado em que a atividade funcional do organismo está abaixo do normal. Existe uma química, né? E logicamente, longe de eu querer achar que você vai ter que gravar tudo isso, mas existe uma química que irriga o nosso cérebro, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e outras tantas químicas que irrigam o nosso cérebro. E quando essa química ela não está sendo produzida adequadamente, quando há uma descompensação na produção, na absorção dessa química por parte do nosso organismo, principalmente ou o neocórtex, a questão da razão, ou o sistema límbico, não é? A área do cérebro que trata mais das nossas emoções, quando isso não está sendo administrado, produzido adequadamente, vai tornar esta pessoa muito mais propensa, mais vulnerável à adoção de um episódio depressivo. Mas para que essa compreensão ela seja vista de forma objetiva e não de forma subjetiva, não é subjetivo, aquilo pessoal, né? Eu acho que é isso, subjetivo. Tem gente que, não, eu acho. Não, tem coisas que a gente não acha coisa nenhuma, não é? A gente precisa objetivamente, não é? Procurar entender a fala de um especialista, procurar, de repente, um especialista para que a gente possa ter uma compreensão, não é? Muito mais holística, muito mais ampla de determinados eventos pelos quais nós passamos, não é? Então, quando há essa disfunção bioquímica no organismo, decorrente da anormalidade das funções endócrinas, não é? As glândulas, toda essa parafernália, essa complexidade interna do nosso organismo, então
Isso torna o organismo, o indivíduo, a pessoa mais propensa à adoção de episódios depressivos. Então, por exemplo, quando as suprarrenais, né, aquelas glândulas que estão acima dos rins, elas não trabalham adequadamente, produzindo a adrenalina ou cortisol, né, ou produzindo, tendo uma produção acima da média ou abaixo da média, essa pessoa pode ser acometida de episódios ou de ansiedade ou de depressão. A nossa questão aqui é especificamente aqui a depressão. O pâncreas, por exemplo, que produz a insulina, né? Então há esse mecanismo que nós chamamos na fisiologia de feedback, a retroalimentação, né? Quando você come um doce, há uma glândula aqui no nosso cérebro, aqui no meio do cérebro, chamada glândula hipófise, não é? Hipófise, ela dá, é uma pequena glândula, ela dá uma informação para o pâncreas, para a produção da insulina, para que haja aí, não é? Para que haja uma neutralização do excesso de açúcar. Daí a razão pela qual os médicos, eles dizem, olha, evitem aí comer aí, né, excesso de doces, ser bem comedido, principalmente quando a pessoa está numa faixa etária importante, que já passou dos 40. Mas acho que em qualquer momento, acho que é importante que a gente procure administrar adequadamente a nossa alimentação. Então, já falamos então das suprarrenais, que elas produzem aí, não é? Uma química importante, a adrenalina, né? Se a pessoa não tem uma descompensação na produção de adrenalina, essa pessoa fica mais para baixo. A adrenalina, não é? Deixa a gente mais para cima, né? A gente, por exemplo, para participar de um programa como esse aqui na Rádio Pavio que Fumega, o programa Psicologia Pastoral, a gente tem um pouquinho de adrenalina a mais sendo secretada ou lançada para a corrente sanguínea, e por conta disso a gente fica mais ansioso, fica um pouco mais ansioso, mas é uma ansiedade assim positiva. Mais 3 minutinhos eu já estou concluindo com você esse nosso encontro. Nós temos então, como eu já disse, a hipófise, mas a hipófise ela produz, não é? A endorfina, e ela também efetua o controle de outras glândulas, não é? Quando nós caminhamos, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, não é? Você faz alguma atividade física, passando aí dos 30, 40 minutos, o organismo ele produz, não é? Um pouco mais dessa substância chamada endorfina. A endorfina é um sedativo natural. De repente você não vai perceber a ação da endorfina de imediato no seu organismo, mas ela, quando é administrada paulatinamente através de atividades físicas regulares, né? Logicamente, atividades que estejam de acordo com a nossa complexidade física, não é? Você não vai querer dar uma de atleta, e você que não é atleta vai querer dar uma de atleta, mas uma caminhada com um bom exercício de respiração, tudo isso pode auxiliar aí níveis de descompensação do nosso organismo e fazendo então com que a glândula hipófise ela produza a endorfina que é tão positiva, né, para o estabelecimento deste quadro de humor. E a tireoide, como eu já falei, não é?
que produz aí o hormônio tireoidiano, né? Cujo exame dá-se pelo T3, T4, TSH, onde o médico endocrinologista vai fazer a análise para saber se essa pessoa está com, né, um hipotireoidismo, um funcionamento abaixo, ou acima, hipertireoidismo, ou se está dentro do equilíbrio. Uma pessoa hipotireoidiana, ela está muito mais propensa à adoção de um comportamento depressivo, tá? Quando há, então, um diagnóstico na direção hormonal ou qualquer outra disfunção física, deve ocorrer o chamado, então, atendimento multidisciplinar, onde há a participação de um psicólogo, e há uma intervenção medicamentosa. Eu me lembro uma vez aqui, eu já concluo aqui essa minha fala, uma pessoa me procurou, né, porque estava tomando um medicamento prescrito por um psiquiatra e aquele medicamento não estava fazendo muito bem para ele, estava dando alguns efeitos colaterais desagradáveis. Eu disse, olha, eu não sou autoridade para dizer para você se você vai continuar tomando ou não. Agora, se há algum efeito colateral que está propiciando aí essa insatisfação, esse desconforto a você, eu acredito que é importante que você procure o profissional, né? Se você ainda está sob a tutela dos seus pais, juntamente com o papai ou com a mamãe, vá ao profissional, né? E diga a ele que esse medicamento, de repente, ele está trazendo algum tipo de desconforto, né? E aí o profissional, né, devidamente habilitado, ele vai te orientar no tocante à administração, a continuidade ou não da administração desse medicamento, ou então um outro medicamento correlato que venha contribuir para aquele quadro clínico específico. Eu pretendo com você no nosso próximo encontro, que vai ser o nosso encontro número 4, não é? Dar continuidade um pouquinho, a gente falar um pouquinho mais sobre as questões endócrinas, poucas coisas ainda, mas quero compartilhar com você, e falarmos posteriormente sobre algumas condições funcionais que eles têm um ponto de semelhança com o primeiro ponto que colocamos, quando falamos da comunicação. Lembra-se? Watzlawick, e pudemos aí fazer essa pontuação. Mas isso nós ficamos para um outro programa, aqui no seu programa Psicologia Pastoral, aqui na sua rádio Pavio que Fumega, sob a direção do jornalista Samuel Souza. Fique com Deus, que você tenha um dia, uma semana abençoadíssima no santo nome do Adonai, no santo nome do Senhor. Shalom. Fique com Deus. Você ouviu Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes.